Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay e você está no meu canal. Bom, vai um teco de rapadura aí. Cara, tava estudando aqui um pouquinho as matérias da faculdade e é muito interessante um detalhe aqui falando sobre metodologia de pesquisa acerca dos documentos. E isso é muito interessante aplicado ao Novo Testamento. Como assim, Adolfo? Todo documento ele tem um viés e todo documento ele é apenas um recorte da história. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo ou se você... eu vou explicar onde eu quero chegar. Os documentos eles contam apenas uma parte da história. Então, por exemplo, você vai pegar um livro documentando a Segunda Guerra Mundial. Eles estão contando apenas uma parte da história, uma parte da narrativa. E o historiador, como ele não pode revivenciar a Segunda Guerra Mundial, ele tem que se contentar apenas com aquela parte, com aquele recorte de jornal, com aquele livro que foi escrito por alguém que viveu na época. Entende? Então, o documento ele é escrito por alguém que é enviesado. Adolfo, onde é que isso se aplica ao Novo Testamento? Mais um teco de rapadura. Eu também sou filho de Deus, né, cara? Furei bloco o dia inteiro hoje. Furei bloco o dia inteiro hoje. Tô lendo a apostila aqui faz 2 horas. Mas não, ainda pelo computador, cara. Porque eles não estão enviando um negócio impresso. Tem gente que pega o Novo Testamento, pega a Bíblia, achando que ela contenha toda a história. E não. A Bíblia, ela é apenas um recorte da história. E nós temos que entender, e eu sempre falo aqui, nós temos que entender quando e para que foi escrito o Novo Testamento. De Mateus, Apocalipse. Eu estou falando do Novo Testamento, mas isso se aplica à Bíblia toda. Mas eu quero, como o Novo Testamento é mais a minha praia, problematizar acerca do Novo. O que acontece? Quando você lê o livro de Mateus, quando você lê o livro de Lucas, quando você lê o livro de Marcos, quando você lê o livro de João, você já parou para pensar qual era o público focado? Por que eles foram escritos? Porque essas perguntas elas são cruciais para você entender ou buscar entender o que está por trás. Aí você pode olhar assim e falar assim: Adolfo, que heresia é essa aí, rapaz? Você falar que a Bíblia é apenas uma parte da história, é apenas um recorte, isso aí é heresia, isso aí é coisa de quem está se perdendo. Bom, eu vou contar uma história para vocês, eu vou contar um fato para vocês, vou contar um fatinho para vocês. Antes, Mateus, Marcos, Lucas eram separados, tá? Eles não viam tudo bonitinho em língua portuguesa assim não, tá? Eles viam como documento separado. Então, quando Paulo envia a carta aos Coríntios, ele não pega e escreve as 2 cartas aos Coríntios e envia as 2 de uma vez. Ele envia uma, depois envia outra. E existe a possibilidade de que uma dessas cartas tenha sido recortada e emendada, entendeu? Seja uma fusão de 2 cartas. Existe essa possibilidade. Ele envia a carta aos Coríntios, é uma região. Aos Tessalonicenses é outra região. A Éfeso é outra região, aos Romanos é outra. Não é tudo assim a igreja do mesmo bairro. Tá entendendo? E você tem problemas dentro dessas igrejas. E você tem recorte. Então o que acontece? Por que Mateus, ou a pessoa que escreveu Mateus, a pessoa que escreveu João, a pessoa que escreveu Lucas, eu sempre me refiro aos nomes deles, Mateus, Marcos, Lucas, para você entender basicamente. Mas existe uma discussão se foi Mateus mesmo ou não, se foi Lucas ou não, se foi João ou não, se foi Marcos ou não. Mas o fato é, por que eles narraram essas histórias? Acontece o seguinte, eu vou explicar para vocês. Você tem lá, você tem o ano 70, o ano 80, você tem a destruição do templo, você tem o cristianismo começando a se expandir pelo mundo todo, e você tem o cristianismo crescendo de maneira tremenda. E há uma preocupação daqueles que viveram com Jesus, de falar assim, cara, nós vivemos com Jesus, nós vimos, nós somos assim, discípulos de primeira geração, nós vimos Jesus, cara, nós batemos papo com ele, velho, nós ouvimos as suas parábolas.
E nós podemos falar de Jesus. Agora a questão é, e quando a gente morrer? E quando o último de nós morrer? O que a gente vai fazer? E aí, meu amigo, e aí, olha que legal. Eles escrevem, cerca de 30, 40 anos depois, os acontecimentos que eles vivenciaram. Por quê? Porque eles já estavam ficando velhos, morrendo, e eles estavam preocupados com os futuros cristãos que viriam, e não só pela tradição oral, ó, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Não, eles escrevem a Bíblia na esperança de preparar a igreja futura. Quando, claro, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles escrevem, eles estão de maneira mais profunda pensando em mim e pensando em você. Pensando nele e pensando em tu, homem. E mais um teco de rapadura. Legal, né? É claro que eles tinham o público inicial deles. Eles tinham aqueles ali que eles estavam se preocupando aqui e agora. E aí, por exemplo, quando Mateus, quem escreve Mateus, está escrevendo Mateus, ele está focalizando um público de visão mais judaica. Marcos, quando ele está escrevendo para um público mais romanizado. Se você parar e analisar profundamente Marcos, você vai perceber que tem algumas expressões, alguns termos mais latinizados. Não é que tenha sido escrito em latim, não. Mas vai aparecer termos que você encontra mais apresenta mais soldados romanos, apresenta um Jesus mais prático, um Jesus que faz, entendeu? E essa era a mentalidade romana. Lucas, se você acha que eu tô viajando na maionese, leia o capítulo 1 de Lucas. O que Lucas já começa falando? Ó, mano, não, porque Lucas era discípulo de segunda geração, não era já de primeira. Ele não era aquele discípulo que conheceu Jesus. Aí ele fala o seguinte: olha, Teófilo, é o seguinte, eu vou fazer um relato histórico aqui, e eu fiz essa pesquisa com base com aqueles que viveram com Jesus. Você acha que eu estou viajando? Leia Lucas, presta atenção. Olha que louco. Leia Lucas 1, você vai ver, né? É muito legal isso. Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente tia Teófilo, por sua ordem, havendo já me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Veja, Lucas não era discípulo de primeira geração. Então o que ele faz? Ele pesquisa e escreve o livro de Lucas. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está preocupado com um cara chamado Teófilo. Rapaz. E o grego mais bem escrito, um dos gregos mais bem escritos, é Lucas e Atos, concernente à literatura do Novo Testamento. Da hora, né? Talvez você nunca tenha parado nessa perspectiva do Novo Testamento. Mas ainda você pode estar achando que eu estou falando besteira. Falando assim, Adolfo, você dizer que o Novo Testamento são apenas aquilo que compõe o que a gente chama de Novo Testamento, são apenas recortes da vida de Jesus, recortes daquilo que a igreja passou, eu vou dizer para você, leia João 21, verso 25, o último verso de João. Olha que legal. Há também muitas outras coisas que Jesus realizou. Se cada uma delas fosse escrita, penso que não haveria no mundo espaço para os livros que seriam produzidos. Amém. Veja, João, ele vai relatar em seu evangelho, ele vai relatar que apenas uma parte da história. E aí entra uma coisa muito legal. Às vezes a gente vê uma discussão de Jesus acerca de um tema espinhoso e a gente tem dois problemas. Primeiro, a gente não tem a discussão como um todo. Segundo, a discussão está ocorrendo dentro daquele contexto histórico. Então muitas vezes a gente pode cometer o anacronismo, que é, ele está discutindo uma coisa, a gente está muito longe daquele período, está discutindo uma coisa e a gente entende outra. Então, a gente pega uma discussão nossa hoje e leva para o texto bíblico, isso é anacronismo. E a discussão ela não está sendo apresentada de maneira ampla. Quer ver uma coisa? Quando você pega
o livro de Gálatas, lá fala sobre lei e tal. Muitas vezes as pessoas vão pegar o livro de Atos para falar de lei como um todo. Só que é muito interessante quando você para analisar e percebe que Paulo está discutindo sobre a circuncisão. E que quando você para analisar mais de perto ainda, existia uma discussão dentro do judaísmo acerca da circuncisão. Existiam grupos judaicos, olha que louco, grupos judaicos, que uns acreditavam que precisava fazer circuncisão, outros já não acreditavam mais nisso. Essa é uma discussão dentro do judaísmo. E Paulo, quando ele vem se tornando, como Paulo era entendido dessa discussão e tal, e ele está inserido no cristianismo, e essa discussão entra dentro do cristianismo, que o cristianismo é uma seita judaica, você querendo ou não, o cristianismo é uma seita judaica, o Paulo ele toma um partido que é, não, você tem a circuncisão do coração, e pronto, ele toma esse partido. Só que quem lê o Novo Testamento, lê a Bíblia, e não sabe das discussões teológicas por trás do texto, ele pode achar que está falando de outra coisa e viajar na maionese. Entende? Então, lembre-se disso. A Bíblia ela é apenas um recorte de certos acontecimentos. Não é tudo. Você pode pegar Lucas 1, você pode pegar João 21, verso 25. Entende? E você vai chegar na mesma conclusão que eu estou falando aqui. Você pode pegar... Você acha que tudo que aconteceu na igreja primitiva está em Atos? Não está. Lucas ele vai relatando ponto a ponto. Paulo está enfrentando problemas e ele está escrevendo para resolver esses problemas. Doutrinários, problemas práticos, problemas cultuais. E também você tem que dar espaço para não cometer anacronismo e entender que o contexto cultural daquela época era um pouco diferente de hoje. Então, às vezes, um problema que era problema lá não é problema hoje. Agora, um problema que é problema para nós hoje não era um problema lá. E aí vai. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E espero que essas informações tenham sido muito boas para você, porque é minha intenção, tequinho de rapadura, é minha intenção abrir sua mente, te convidar a um estudo mais aprofundado, mais amplo da Bíblia. Entende? E você, como líder de igreja, como futuro exegeta, como talvez futuro pastor, você vai ter que lidar com esses problemas no texto. E não é um problema no sentido ruim. Eu estou falando de um problema no sentido prático. Que a gente tem que lidar todo santo dia. Então você está me dizendo, Adolfo, que poderia ter sobrevivido mais documentos relacionados ao Novo Testamento? Sim. E ao Antigo também, poderia ter sobrevivido muito mais coisas. Talvez tenha sobrevivido, mas não foi achado ainda. Pode ser. Até 1844, a carta ao pastor de Hermas ou Barnabé, não sei, a carta do pastor de Hermas, que está no Códex Sinaítico, ela não existia nenhum documento. Acharam o Códex Sinaítico, a carta lá. Não é pastor Hermas? Barnabé. Sei lá, velho. Agora nem me lembro mais. Entende? Então existem sim, pode haver descobertas arqueológicas, documentos que tragam papiros ou manuscritos que nos lancem mais luz acerca do Novo Testamento. Pode ser. Entende? Resumindo, termina esse vídeo dizendo: nem tudo é o que parece. Nem tudo é tão simples. Adolfo, então é impossível interpretar o Novo Testamento. Não estou dizendo que é impossível. Eu só estou dando para você problemáticas para que você tome cuidado quando você for interpretar o seu texto. Entende? E isso eu acredito que vai ser de grande valia. Não só o Novo Testamento, mas também o que a gente chama de Antigo Testamento, que eu acho que é uma nomenclatura errada, mas tudo bem. E por aí vai. Beleza? Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe sua vida. Que sua vida seja muito adoçada com rapadura. E é isso aí. Finalizo o vídeo por aqui. Tamo junto. Lembrando que se você acha importante meu trabalho, acha relevante meu trabalho, minha conta está na descrição. Se você puder me ajudar com R$10 mensais, eu agradeço. Beleza?
Também, se você quiser aprender um pouco mais sobre Bíblia, Novo Testamento, grego, crítica textual, você pode falar comigo. Meu telefone se encontra no meu blog, no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail que está na descrição. Entre em contato comigo e a gente conversa, beleza? Deus abençoe seus estudos, estamos juntos. E lembre-se disso, lembre-se de 2 versos, Lucas 1 e João 21, verso 25. Eles vão abrir o seu entendimento. Isso que eu nem expliquei o último verso de João, por que ele escreve dessa forma. Mas isso fica para outro vídeo e tamo junto no campo de batalha.